Fala pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nos últimos blocos nós trabalhamos a parte de negação. Eu vou revisar aqui rapidinho com vocês esses tópicos que nós estudamos e aí a gente já entra na parte de equivalências lógicas, tá bom? Então vem comigo aqui na tela, só rabiscando aqui, pessoal. Aproveitando o finalzinho da questão de número 17, só para a gente recapitular as regras. Então você tem lá, negação do conectivo E. A regrinha é trocar o E pelo OU e negar as duas parcelas. Para negar o conectivo OU, você troca pelo E e também nega as duas parcelas. E para negar o conectivo sim, então, pessoal, é a regra do mané. Troca o sim, então, pelo E, mané, você mantém a primeira e nega a segunda. Só recapitulando que as propriedades são reversíveis. Se eu posso negar o E com o OU, eu também posso negar o OU com o E. Se eu posso negar o sim, então, com o E, eu também posso negar o E com o sim, então. Então, eu posso negar o E com o sim, então. Você troca o E pelo sim, então, e aplica aqui o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, o mnemônico aqui é o mané. Mantém e nega. E aqui são as leis de Morgan, né? Ou leis de De Morgan. Beleza, pessoal? Então, nesse início aqui do bloco, a gente fecha essa parte de negação e vamos agora adentrar na parte de equivalências. Volta comigo aqui na tela rapidinho. O que eu tenho para falar com vocês a respeito disso? Existe negação do E, existe negação do OU, existe negação do sim, então. O E tem duas formas para ser negado, o sim, então, só existe uma regra e o OU também só existe uma regra. Professor, existem regras de negação do OU e o se somente se? Existem, só que pouco caem, mal caem em provas de concurso público. Mas não é que porque cai pouco que eu vou deixar de explicar aqui isso para vocês. Então, primeiro, eu vou falar daquelas negações e equivalências que são mais recorrentes em prova. Em uma outra aula, em um outro encontro, eu trabalho com vocês aqui outras negações e outras equivalências, que eu vou chamar de casos especiais. Por que casos especiais? Porque não é aquilo que é muito frequente. Nessa aula, pessoal, é aquilo que mais cai. 99% das questões de negação e equivalência estão presentes nessa aula, tá bom? Então, depois a gente faz uma outra aula falando dos casos especiais. Muito bem. Então, vamos começar aqui, pessoal. Primeira equivalência que nós vamos estudar, equivalência do sim, então, que você transforma um sim, então, em outro sim, então. Vamos aqui, vou montar uma tabela para poder explicar a regra para vocês. Então, P, Q, negação do Q, negação do P. Primeira condicional e aqui uma segunda condicional. Então, primeiro sim, então, segundo sim, então. Perfeito. Pessoal, o que nós temos aqui? Acompanhem. Vamos lá. Olha só, pessoal, seguindo esse cenário, observando aqui essas características. Vou listar aqui as proposições iniciais, né? P e Q. Combinações iniciais. V com V, V com F, FV, FF. Pessoal, o Q é verdadeiro, falso. Quem vai ser a negação? O oposto. O falso, o verdadeiro, o falso, o verdadeiro. Então, o que? VF, VF. Negação do que? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pessoal, quem seria a negação do P? Olha só, negação do P é o oposto do P. O P, ele é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quem é o oposto? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Coloca na tela cheia que fica melhor para a gente poder preencher as informações. Então, negação do Q, FV, FV. Negação do P, FF, VV. Perfeito. Pessoal, notem que agora eu tenho na primeira estrutura o conectivo sim, então. Só que nesse sim, então, o que nós temos aqui? Ó? Nesse sim, então, eu tenho o P apontando para o quê? Então, ó, primeira e segunda colunas. Ó. O P apontando para o quê? Então, vou colocar o sim, então, do P para o quê? 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 O que nós temos aqui? Olha só, nós temos o V com V. V com V, não tem Vera Fischer, verdadeiro. V com F, Vera Fischer, falsa. FV, verdadeiro. E FF, verdadeiro. Se então só dá falso, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Beleza.
Na outra coluna, pessoal, eu tenho o não que apontando para o não P. Ó, o não que para o não P. É a terceira com a quarta colunas. Então, ó, não que para o não P, não que para o não P, não que para o não P, não que para o não P. Nessa ordem. Lembra que o sim, então, não é comutativo. Então, você tem que ter cuidado quanto à ordem. Pessoal, falso apontando para o falso. Falso para o falso, verdadeiro. Verdadeiro para o falso. A Vera Fischer é falsa. Falso para o verdadeiro, verdadeiro. E V para o V, verdadeiro. O sim, então, só vai dar falso na Vera Fischer. O que eu tenho para trabalhar aqui com vocês? Ó? Eu tenho um sim, então, outro sim, então. Notem que cada conectivo sim, então, está escrito de uma forma distinta. Eles estão escritos de formas diferentes, mas possuem resultados iguais. Ó. Enquanto aqui dá verdadeiro, aqui também dá verdadeiro. Quando aqui dá falso, aqui dá falso. Quando aqui dá verdadeiro, aqui também dá verdadeiro. Então, notem, pessoal, que os resultados são o quê? Idênticos. Se nós temos proposições com escritas diferentes, mas com resultados idênticos, você diz que aquelas proposições são o quê? Equivalentes, pessoal. Então, eu posso dizer que o primeiro sim, então, é equivalente ao segundo sim, então. Ó, VF, VV, VF, VB. Ou seja, VF, VV. Proposições escritas de maneira diferente com resultados o quê? Iguais. Pessoal, se as proposições possuem tabelas verdades idênticas, você diz que essas proposições são o quê? Equivalentes. Essas proposições guardam uma relação de equivalência. Ah, professor, estou recordando. Lá da nossa aulinha de implicação lógica, tinha um exercício que você explicava que para transformar um sim então em outro, tinha que inverter e negar as parcelas. Então, pessoal, é isso mesmo. Essa regrinha que você estudou lá na parte de implicações lógicas, né, para resolver alguns exercícios, ela tem um nome específico. Ela recebe o nome de contrapositiva. Então, apareceu esse termo contrapositiva, o que ele representa? É quando você tem um sim então e quer transformar em outro sim então que seja equivalente, tá? Então, de sim então para sim então, por meio de uma equivalência, você tem esse termo técnico, que é a contrapositiva. Pessoal, a gente só tem que verificar o que mudou aí de uma estrutura para outra. Então, por exemplo, eu tenho sim então e quero chegar a outro sim então. Note, ó, o conectivo é o mesmo, de sim então para sim então. Observe o que eu fiz com as parcelas. Aqui eu tinha P e Q. Na segunda parcela, eu tenho um não Q apontando para o não P. Note, de P para Q, você inverteu os elementos de posição, QP, e além de você ter invertido os elementos, você negou as duas parcelas. Ó. Então, de uma para outra, o que muda? Que da primeira para a segunda, você inverteu as parcelas e negou as duas. Então, primeira regrinha de equivalência que a gente aprende. Se eu tiver um sim então e quiser transformar em outro sim então equivalente, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que repetir o conectivo, depois eu vou inverter, vou colocar um Q e um P. Depois de inverter, você nega as duas parcelas. Então, de sim então para sim então, você inverte e nega as parcelas. Inverte e nega as parcelas. Como eu falei, essa regra de equivalência tem um nome específico, chamado de contrapositiva. Contrapositiva é você inverter e negar as parcelas, tá bom? Exemplo, pessoal, que eu poderia usar aqui, ó. Olha só. Se sou aluno do sou concurseiro e vou passar, então passo em concursos públicos, ou passo em concurso. Olha só, se sou aluno, sou concurseiro, então passo em concurso. Eu quero que você me diga qual é a proposição logicamente equivalente a essa. Primeira equivalência que nós estamos estudando, pessoal, é aquela que transforma um sim então em outro. De sim então para sim então. O que você vai fazer para chegar numa forma equivalente? Ó? Você vai repetir o sim então. Note, ó, você repete o sim então. E aí o que você faz com as parcelas? Você inverte e nega. O trecho que diz que eu passo no concurso, volta negando, dizendo que eu não passo no concurso, ou não passo em concurso. E a parte que diz, pessoal, que eu sou aluno, sou concurseiro, que está no início, vai para o final, dizendo que eu não sou aluno do sou concurseiro e vou passar.
Ou seja, pessoal, de sim então para sim então. Ó. De sim então para sim então. É uma regra de equivalência. O que você faz com as parcelas? Inverte e nega. Ó. Sou aluno, sou concurseiro. Foi para o final, negando. Passo em concurso. Veio para o início, negando. Então, de sim então para sim então, você inverte e nega. Pessoal, vem aqui comigo no cantinho na tela. Olha só, mostrar para vocês. Existem símbolos que representam equivalência. Existe o símbolo que representa o si, somente si. Qual é o símbolo da equivalência? Pessoal, o símbolo da equivalência é este, ó. É como se você tivesse uma igualdade aqui, tá bom? De um lado e do outro. É como se fosse um maior que e um menor que. É tipo uma seta, só que de um lado e do outro. Esse símbolo é o símbolo da equivalência. Este aqui, pessoal, é o si, somente si. Então, símbolo da equivalência e símbolo do si, somente si. Só que às vezes algumas bancas elas desenham esse símbolo e chamam tal símbolo de si somente si. Pessoal, isso aqui é o si somente si? Não, isso aqui é o símbolo da equivalência. Mas se a banca disser que aquilo é o si somente si, aceita que é o si somente si. Não adianta você ficar discutindo com a banca sobre o conectivo, tá? Dificilmente a banca vai perguntar, isso aqui é equivalência, é o símbolo de equivalência ou o si somente si? Ele não pergunta. O primeiro, pessoal, é o símbolo da equivalência. Deixa eu tentar melhorar. O primeiro é o símbolo da equivalência e o segundo é o si somente si. Mas se a banca desenhar esse camarada e chamar de si somente si, aceita. A banca que gosta de fazer isso, pessoal, CESP, o Sebrasp, desenha um símbolo, não é o si somente si, é o símbolo de equivalência, mas ela chama de si somente si. Ponto. Aceita o que ela está dizendo, não discute. Enfim, é algo tão irrisório que não adianta você ficar batendo boca com a banca. Tá bom, pessoal? Então, seguindo essa linha de raciocínio. Então, se eu tiver um sim então e quiser transformá-lo em outro sim então equivalente, o que você vai fazer? Inverter e negar. Volta comigo aqui na tela. Lembram que eu falei para vocês que existem regras de negação e regras de equivalência? Lá nas regras de negação do sim então, em várias alternativas a banca colocou o próprio sim então. Lembra lá, para negar o sim então você usa o e. Mas como existe, pessoal, uma regra de equivalência que transforma o sim então em outro, a banca, para tentar confundir a sua mente, ela mistura tudo, tá? Então, de sim então para sim então, é uma regra de equivalência. Essa regra de equivalência é chamada de contrapositiva. O que é contrapositiva? É você ter um sim então, transformá-lo em outro, através de quê? Invertendo e negando as parcelas, beleza? Pessoal, vamos verificar como que isso pode aparecer em prova. Dê uma lida aí já na questão de número 18, tá? Então, dê uma lida aí na questão de número 18. Rabisquei aqui as informações para vocês. Olha só o que diz a 18ª. A contrapositiva da afirmação. Que é a afirmação? Se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. A contrapositiva dessa afirmação será dada por... Pessoal, o que é a contrapositiva? É você ter um sim então e transformá-lo em outro sim então. Fazendo o quê? Invertendo e negando as parcelas. Então, olha só. Eu tenho um sim então. Quero chegar a outro sim então. De sim então para sim então, pessoal, pela contrapositiva. Eu sei que é uma regra de equivalência. O que você faz? Você inverte e nega as parcelas. Então, se eu digo, ó, se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Qual seria o sim então logicamente equivalente a esse, pessoal? Você repete o sim então e o que você faz com as parcelas? Você inverte e nega. Note que o final está dizendo que não é quadrilátero. Isso volta negando. Ó. A figura... Não, você diz que a figura é quadrilátero. Volta negando, dizendo que a figura não é, ó, tio, a negação, não é quadrilátero. E a parte que você diz no início que a figura é um retângulo, vai para o final negando, dizendo que a figura não é um retângulo. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? O inverte e nega, a contrapositiva. Ó. Se a figura é um retângulo, então ela é um quadrilátero. Invertendo e negando, como é que fica? Se a figura não é um quadrilátero, então ela não é um retângulo. É só você procurar a alternativa que diz isso. Ó. Se a figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo. Gabarito letra D de dado. Pessoal, volta comigo aqui na tela. Isso é aquele tipo de questão. Ou você sabe ou você não sabe. Não adianta tentar inventar aqui a roda. Tem um sim então. Para transformar em outro sim então equivalente, você inverte e nega as parcelas. Beleza? Inverte e nega as parcelas. Questão 18.
Vamos para a questão de número 19, acompanha comigo. Olha só o que diz a 19. Uma afirmação equivalente à afirmação: se hoje corro, então amanhã descansarei. Se hoje corro, então amanhã descansarei. Uma afirmação equivalente a esta está contida em que alternativa? Ou seja, pessoal, a banca está perguntando o que é equivalente a este sim então. Vamos aplicar essa primeira regrinha, pessoal, de sim então para sim então. Ó, se hoje corro, então amanhã descansarei. Como é que eu transformo um sim então em outro sim então equivalente, pessoal? Através da regrinha do inverte e nega. Você repete o sim então, as parcelas, você inverte e nega. Ó. O final está dizendo que amanhã descansarei. Volta negando. Amanhã não descansarei. E a parte do início está dizendo que hoje eu corro. Vai para o final dizendo que hoje eu não corro. Então, olha só, fica. Se hoje corro, então amanhã descansarei. Invertendo e negando, o que é que eu tenho? Se amanhã não descansarei, então hoje não corro. Se amanhã não descansarei, então hoje não corro. Gabarito, letra A. Então, pessoal, no olhômetro, né? Entendeu a regra? Pessoal, é sempre isso, ó. Tem que inverter e negar. Inverte e nega. Inverte e nega. Por quê, professor? Meus amigos, de sim então para sim então. Volta aqui. De sim então para sim então. O que você faz? Inverte e nega. Porque muitas vezes, o que a banca vai fazer? Ela vai só inverter as parcelas, mas não vai negar. Ou então ela vai negar as duas parcelas e não vai inverter. Vamos checar isso aqui, por exemplo, na letra B. Olha só o que a letra B está dizendo. A frase original é: se hoje corro, então amanhã descansarei. Na telinha. Se hoje corro, então amanhã descansarei. O que a letra B está dizendo? Se hoje não corro, então amanhã não descansarei. Note que a banca negou as duas parcelas, mas ela não inverteu. Você tem que inverter e negar. Se ela apenas negou, não é equivalente. A letra C, ó, vamos lá, a original. Se hoje corro, então amanhã descansarei. O que a letra C está dizendo? Que se amanhã descansarei, então hoje corro. A banca apenas inverteu as parcelas, mas ela não negou as duas. Então, o erro também da letra C. Para você sair de um sim então e chegar a outro sim então equivalente, o que você faz? Você inverte e nega as parcelas. Tem que inverter e negar. Inverter e negar. O nome dessa regra, contrapositiva. Perfeito, pessoal? Professor, e a letra D e a letra E? Pessoal, a letra E não é uma questão de negação, é de equivalência. Então, a letra E não faz sentido, porque ele está usando o E. E na letra D ele está usando um OU. Eu gostaria que você colocasse um asterisco nessa informação, pessoal, da questão 19. Por quê? O que nós temos aqui? Ó? Hoje corro ou amanhã descansarei. Eu tenho o conectivo OU. Existe uma regra, pessoal, que transforma o conectivo sim então no conectivo OU. Quando eu chegar a essa regra, aí eu volto para explicar da mesma forma que eu prometi para as regras de negação. Então, eu vou fechar o tópico e depois a gente coloca as questões lá do início e vai justificando aquelas que tem um asterisco. Por que a negação não era aquele item que estava com asterisco? Por que a negação da equivalência não era com aquele que estava com asterisco? E assim por diante. Bem, pessoal, é isso. Vamos agora para a questão de número 20. Então, olha só o que ela diz. Fundação Carlos Chagas, 2016. Do ponto de vista da lógica, a proposição se tem OAB, então é advogado. É logicamente equivalente a... Pessoal, ele fala, essa proposição, se tem OAB, então é advogado, é equivalente a que proposição? Pessoal, como eu já falei, existem basicamente duas regras de equivalência. A do sim então para o sim então, que é a contrapositiva, que é o inverte e nega, e do sim então para o ou, que eu ainda vou explicar. Então, por isso, pessoal, eu vou colocar um asterisco aqui na letra A. E da mesma forma como eu prometi para as regras de negação, quando a gente finalizar o assunto, a gente volta fechando as informações que tem um asterisco. Para justificar por que aquilo não é o gabarito, tá bom? Então, questão 20, asterisco na letra A, e vamos continuar aqui a leitura. Olha só. Se tem OAB, então é advogado. Pessoal, se tem OAB, então é advogado. Como que eu faço para transformar um sim então em outro sim então equivalente? Você repete o sim então e o que você faz com as parcelas? Você inverte e nega. Se ao final você está dizendo que é advogado, isso volta negando, dizendo que não é advogado. E se no início você diz que tem OAB, vai para o final negando, dizendo que não tem OAB. Então o que a gente tira daqui? Ó? Se tem OAB,
então é advogado. Invertendo e negando, se não é advogado, então não tem OAB. Se não é advogado, então não tem OAB. Qual é o item que diz que se não é advogado, então não tem OAB, pessoal? Gabarito, letra C. Pessoal, de sim então para sim então, você está cansado de saber. Você inverte e nega as parcelas. Para gerar uma informação o quê? Equivalente. Por que eu estou enfatizando isso, pessoal? Porque pegadinha da banca é, ela nega as parcelas, mas não inverte. Ou ela inverte e não nega as informações. Olha só, se tem OAB, então é advogado. O que a letra B está dizendo? Se não tem OAB, então não é advogado. Ela negou as duas parcelas, mas não inverteu. Já na letra E, o texto falou, se é advogado, então tem OAB. A banca inverteu as parcelas, mas não negou. Então, você poderia cancelar também essa informação. Beleza, pessoal? Só passando aqui uma dica para vocês. Sempre que vocês tiverem um sim, então, lembra lá que o sim, então, ele representa aquela proposição categórica, que é o todo, né? O sim, então, que é a proposição categórica, o todo. Então, você está dizendo, ó, se tem OAB, então é advogado. Você está dizendo que toda pessoa que tem OAB, então é advogado. Então, se eu quisesse pegar o sim, então, e transformar como todo, também poderia. Funcionaria como uma dica, ó. Se tem OAB, então é advogado. Você está dizendo que toda pessoa que tem OAB, essa pessoa é o quê? Advogado. Ó. Então, seria o conjunto OAB dentro do conjunto dos advogados. Isso se você não lembrasse dessa regra de equivalência, tá bom? E aí, o que eu poderia imaginar, pessoal? Um bonequinho nessa região, um elemento nessa região. Vou colocar um X, tá? Ó. Então, um elemento nessa região, um elemento nessa região e um elemento nessa região. Ó, quem está aqui dentro teria OAB, seria advogado. Quem estivesse nessa região seria advogado, mas não teria OAB. E quem estivesse nessa região não seria advogado e não teria OAB. Eu poderia interpretar cada região dessa para eliminar a alternativa. O que a letra B diz? Ó, por exemplo, se não tem OAB, então não é advogado. Você está dizendo que aquela pessoa que não tem OAB não pode ser advogado. Isso está errado. Por quê? Ó, imagine alguém nessa região aqui. Ó. O cara que está nessa região, ele não tem OAB, porque ele está fora de OAB. Mas mesmo assim ele é o quê? Advogado, porque ele está dentro de advogado. Ó. Ele está fora de OAB, mas continua sendo advogado. Então, o que garante que a letra B, até pelo desenho, está errada. A letra A e a letra E, a letra A eu deixaria em branco, deixaria em espera, e a letra E você marcaria a informação usando o E. Eu não posso, pessoal, trabalhar uma equivalência do sim então com o E. O sim então com o E é uma relação de negação, então por isso eu cancelaria. Aí suponha que você não fez a letra B e não deu certo. A letra D seria o absurdo, você vai para a letra E. O que a letra E está dizendo? Que se alguém é advogado, então tem OAB. Pessoal, não necessariamente, ó. Olha para quem está aqui no meio. Quem está no meio é advogado e tem OAB. Legal. Mas quem está aqui fora ó, é advogado e não tem OAB. Se eu tenho a possibilidade de ser advogado aqui ó, e não ter OAB, eu estou contrariando o item. Ó, porque tem um camarada que é advogado e não tem OAB. Logo, eu conseguiria cancelar a letra E também, estruturando o desenho. Bem, se você é daquele tipo de aluno que não gosta muito de trabalhar com essas informações, do todo, algum e o nenhum desenhando, pela regra de equivalência, você segue esse comando. De sim então para sim então, você inverte e nega as parcelas. Então, sempre que eu tiver uma equivalência do sim então para o sim então, eu posso montar um desenho. Porque lembra, o todo ele pode ser substituído pelo sim então. É a estrutura do sim então, eles são equivalentes. Tá bom? Então, só para explicar, do sim então para o sim então, inverte e nega as parcelas. Então vamos agora para a questão de número 21, pessoal. Olha só o que ela diz. ESAF 2015. Não é porque está duplicado. É um concurso da ESAF para você trabalhar na própria ESAF. Tá? A ideia é essa. Então olha só o que o item diz. Dizer que se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe, equivale a dizer que... Pessoal, quando eu digo equivale a dizer, eu estou perguntando aquilo que é equivalente. Ó. Então... Se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe, equivale a dizer, ou seja, é equivalente a que texto? É equivalente a que informação? Então, olha só o que nós temos aqui, pessoal. Vamos colocar de novo um asterisco na letra D, porque tem o conectivo ou, e aí quando eu explicar a regra do sim então para o ou, a gente volta para avaliar o item, tá bom? Então, olha só, se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe. Se Marco é marinheiro,
Marco. Marinheiro. Então, Miriam é mãe. Pessoal, como é que eu transformo um sim então em outro sim então equivalente? Você repete o sim então e o que você faz com as parcelas? Você inverte e nega. Ó. Então, a Miriam é mãe? Volta negando que a Miriam não é mãe. E a parte que diz que o Marco é marinheiro, vai para o final negando, dizendo que o Marco não é marinheiro. Então fica, ó. Se o Marco é marinheiro, então a Miriam é mãe. Invertendo e negando. Se a Miriam não é mãe, então o Marco não é marinheiro. Pessoal, qual o item que diz que se a Miriam não é mãe, o Marco não é marinheiro? Gabarito letra C, beleza? Então, pessoal, rapidinho, ó. Qual é o erro da letra A? Na letra A ele falou, se a Miriam é mãe, o Marco não é marinheiro. A banca inverteu as parcelas, mas negou só a última, ela não negou a primeira. Então, tá errado. Na letra B, se o Marco não é marinheiro, então a Miriam não é mãe. A banca negou as parcelas, mas não inverteu, então tá errado. Na letra D, a gente tem um ou, depois eu volto para justificar a alternativa. E a letra E fala que Marco não é marinheiro e Miriam não é mãe. Pessoal, a banca usou o E aqui. Lembra lá, pessoal, o se então com o E, ele mantém uma relação de negação, não é relação de equivalência, tá bom? Então, só para você recapitular aqui e não ficar confuso. Jogando aqui as regras de negação, pessoal, colocando aqui as regras de negação só para revisar e não ficar confuso. Negação do E, troca pelo OU e nega as duas parcelas. Negação do OU, troca pelo E e nega as duas parcelas. Negação do sim então, troca o sim então pelo E, mané, mantém a primeira, nega a segunda. Ou então você pode, da mesma forma que você nega o sim então com o E, você pode negar o E com o sim então. Troca o E pelo sim então, mané, você mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Então, continuando aqui, pessoal. Isso são as regras de negação. Regra de equivalência, para não confundir, pessoal. Regra de equivalência. A primeira que você aprendeu foi que de sim então para sim então. O que você faz com as parcelas? Repete sim então, daí você inverte, beleza? E depois nega as duas. Inverte e nega as parcelas. Essa regra de equivalência recebe o nome de contrapositiva. Pessoal, contrapositiva é um tipo de equivalência que transforma sim então em sim então. Sim então e ou já é outra regra, não é mais contrapositiva. É da condicional para a disjunção, beleza? Então volta comigo aqui na tela. Bem, pessoal, com isso a gente fecha esse bloco com a questão de número 21 e daqui a pouco a gente volta falando de mais questões e mais informações sobre equivalência. Um forte abraço, até já já.